Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário de hoje. A partir de agora, essa reunião está sendo gravada. Hoje nós temos aqui a presença ilustre da professora Liliane Maia. Ela tem bacharelado em matemática pela Universidade de Brasília, mestrado em matemática também pela UNB, mestrado também pela Universidade de Wisconsin, em Madison. O seu doutorado também foi feito na Universidade de Wisconsin. Ela é professora titular do nosso departamento desde 2010 e é especialista na área de equações diferenciais parciais. Então, Liliane, eu agradeço muito por você aceitar o convite para compartilhar conosco o seu trabalho e fique à vontade. Bom dia a todos, é um prazer, obrigada a Manuela pelo convite, o pessoal do grupo de análise por estar presente, é sempre um grande prazer, conforto estar com o grupo e estar falando do que a gente tem feito, e esses seminários têm sido muito positivos, muito bonitos, então eu estou feliz de estar aqui hoje. Bom, eu pensei no que falar e resolvi falar um pouquinho de uns trabalhos que eu fiz com a Mayra, 2018, 2019, porque tem um passado de coisas que eu venho fazendo, de problemas da física, então tinha essa motivação, resolvi falar um pouquinho desse. Então, o trabalho que eu vou falar hoje, ou os trabalhos, na verdade eu tentei juntar, mas como são coisas muito técnicas, às vezes termina que eu fico mais num ponto de vista, mas tem vários trabalhos em que eu e a Mayra nos dedicamos a esse tipo de problema com link. Bom, eu começo sempre com o modelo físico, porque os problemas que eu tenho trabalhado desde sempre têm me forçado a aprender bastante física. Hoje eu me arrependo de não ter feito mais cursos de física quando eu estava na graduação, no mestrado. Desde o doutorado que eu mexi com ondas em águas, ondas profundas, ondas rasas, ali eu tive que aprender um monte de física, de pressão de líquidos e tal. E depois só foi aumentando. Comecei a trabalhar com coisas de equação de Schrödinger e tem toda a motivação nessa parte de transmissão de pulsos, mecânica quântica, e então eu vou fazer um resuminho desses modelos que motivam a gente para esse tipo de trabalho que eu vou apresentar hoje. Por exemplo, quando a luz ou um feixe de luz com um laser atravessa um cristal, que é uma fibra ótica, em um meio refrativo, ela muda o seu índice de refração. E esse índice de refração muda o formato da luz que está atravessando aquela fibra ótica. No fundo, é isso que eu estou explicando aqui. Dependendo do material que você faz essa fibra ótica, a absorção cresce e pode crescer indefinidamente, a fibra pode permitir a absorção de luz e de calor o tempo todo e de uma forma crescente, e esses são os modelos superquadráticos, ou simplesmente a luz pode ir sendo absorvida até um ponto, tá certo? Como diz aqui, que a absorção de luz satura. Isso tudo depende do meio, pessoal, e depende da fibra na qual o pulso está viajando. Aí tem toda a física por trás, que eu aprendi devagarzinho, meios chamados quer, não quer. E, de qualquer maneira, tanto num quanto no outro, os físicos e os matemáticos que modelam esses fenômenos usam a equação de Schrödinger não linear, tá certo? Então, o termo não linear é o termo que aparece aqui. Bom, eu não estou conseguindo marcar, viu? Deixa para lá. O termo não linear, esse alfa φ ao quadrado, 1 mais S psi, né, ao quadrado, vezes psi, esse é o termo não linear que depende do meio, portanto, depende da fibra. Nesse modelo especificamente que eu coloquei aqui, é um modelo com saturação, então você tem um limite para a parte não linear quando a intensidade da luz, que é psi, é muito alta, e termina assintotando uma reta, um múltiplo de psi. Se o meio for de outro tipo, esse
esse termo pode ser cúbico, por exemplo, ou de ordem 5. Então, os físicos vão mudando de acordo com a fibra que eles estão modelando, tá certo? Então, se você procurar uma solução, isso outros já falaram aqui nos nossos seminários, uma solução que seja estacionária, que é do tipo uma constante vezes u de x, e é elevado a i lambda t, quer dizer, você separa as variáveis t e x, isso dá o que eles chamam de uma onda solitária, ou uma onda estacionária. Termina que você substitui na equação de Schrödinger e você cai no problema cúbico de uma equação elíptica, tá certo? Então essa é a motivação, por isso que eu cheguei, esses modelos são os que estimulam a gente a estudar um pouquinho da física que está por trás, mas basicamente a gente que é matemático de elípticas, chega nesse modelo e tenta resolver com os métodos que a gente tem. Bom, se aquele v de x for um termo constante, você está numa equação elíptica autônoma desse tipo, e uma equação elíptica autônoma desse tipo é um meio, por exemplo, com saturação, a saturação é medida pelo S, e esse S também depende da fibra, do material da fibra que você construiu. Quando você faz S ir para zero ou igual a zero, você cai numa fibra, num meio sem saturação, e pode crescer com a potência cúbica, por exemplo, são aquelas fontes que têm intensidade cada vez mais alta. Então, F de U ao cubo é conhecido como os meios Kerr, tá certo? E associadas à propagação de luz em meios não saturáveis. Bom, tem várias referências, essas são algumas que eu já li e que aprendi um pouco. Tem toda uma área da física que estuda essa parte de ótica não linear. E os modelos vêm daí, por isso que eu faço essa introduçãozinha. Opa, agora está rabiscando, ai meu Deus. Calma. Não. Agora que estão chegando os riscos que você fez aquela hora. Pois é, eu não quero risco mais, agora eu quero passar... Entendi. Não se preocupe, pode deixar aí. Eu da hora queria o risco, não veio, agora tá... Bom, estou mais rabiscando esse troço. Então, pronto, vamos ver se agora para. Vamos para a próxima imagem. Bom, os problemas, então, quando você cai num problema elíptico mesmo, você pode cair nesse problema elíptico, uma F. E aqui era que eu ia fazer os desenhos. Vamos ver se eu consigo. Quando a F, tá? Então, aqui o desenho. Quando a F... Não estou... Quando a F... Ai, gente, desculpa. Volta isso aqui. Vou começar de novo. Ai, meu Deus. Não se preocupe. Aqui, pronto. Pronto. Deixa sem rabiscar. Era aqui que eu ia fazer desenho, viu, do Giovanni, para conectar com a coisa do Giovanni de algumas semanas atrás, mas agora fica sem desenho. Quando a F, por exemplo, tem alguma monotonicidade com respeito a F de S sobre S, são problemas que vêm sendo estudados aí nos últimos 20 anos, desde um trabalho do Rabinovitz, depois de Felmer e Delpino-Felmer. Se você toma F de S sobre S monótona, por exemplo, crescente, você pode trabalhar esse problema variacionalmente, projetando sobre a variedade Néhari. E aí tem toda uma forma de você conseguir minimizar sobre a variedade Néhari, achando pontos que são tipo pontos solução do tipo passo da montanha e tudo mais. Então, hoje em dia já tem uma literatura enorme, eu mesma já tenho contribuições nessa direção. A proposta do trabalho da série de trabalhos que eu fiz com a Mayra era se libertar o máximo que a gente pudesse da questão da monotonicidade, tá certo? Então, a gente... Vamos ver, espero que esteja entrando esse troço aqui. Isso. Tá vendo que está um pouco lento?
A ideia da gente era o seguinte, Sim. não usar nenhum tipo de monotonicidade na função f, na não linearidade, deixar a f mais geral possível. A potência v, que vem lá da equação de Schrödinger também, o potencial v, tá certo? Podendo mudar de sinal, o que geralmente nas coisas que a gente faz com Néhari e tudo, a gente tem um sinal para esse potencial, a própria f mudando de sinal, e tendo um problema limite no infinito, se a gente poderia conseguir algum resultado com métodos variacionais, mas sem passar, por exemplo, por Néhari, já que a gente não assume mais a monotonicidade em f de S sobre S. Então, essas foram as condições gerais que a gente se colocou para avançar nessa teoria e ver se conseguia resultados nesse sentido. Em geral, esse potencial, por exemplo, mesmo trabalhando sobre a variedade Néhari, ou seja, assumindo essa monotonicidade em f de S sobre S, você ainda tem que exigir um decaimento no potencial. Então, tem autores como Ambrosetti, Malchiori, que exigem um decaimento no potencial da forma polinomial. Eu, em outros trabalhos com os italianos, exigi, e com a Mônica Klepp, decaimento exponencial. Enfim, dependendo do decaimento que você escolhe em V e da monotonicidade que você assume em f de S sobre S, você pode ter um método tipo passo da montanha ou minimização sobre Néhari para acessar esse problema. Então, a gente tentou limpar isso tudo. Vamos que a gente não tenha nada disso. Como a gente vai conseguir se aproximar desse problema com sucesso, né, com métodos variacionais? Isso daqui, por exemplo, é o perfil, ainda bem que essa eu deixei desenhada, eu não resolvi desenhar na hora. Essa daqui é um perfil de V que eu mesma trabalhei com a Mônica, com os italianos. Se você tem um decaimento exponencial para o potencial V, você recupera uma série de coisas que você pode trabalhar sobre Néhari ou mesmo o passo da montanha diretamente. Bom, esse potencial V também surge do tipo de meio onde a luz está viajando. Então, hoje em dia, com esse negócio de grafeno, e meios que têm cristais que têm uma certa simetria e tem certos buracos e tal, isso vai se refletir nesse potencial V da equação de Schrödinger que surge, tá certo? Então, exigir uma condição dessa, você restringe, por exemplo, os modelos físicos. Eu não sei que tipo de material realmente poderia ter isso daí. Voltando aqui só para a ideia que eu falei para vocês, o objetivo dos trabalhos com a Mayra foi se libertar do máximo desse tipo de hipótese para ver até onde a gente conseguia chegar. O que a gente conseguiu, então? Olhando, claro, trabalhos anteriores, Janjan e Tanaka, Liu e Wet, e o próprio Davi Costa em domínios limitados, Costa Magalhães e tal, a gente viu que tinha uma forma de explorar o espectro do operador de Schrödinger. Então, se você olha o operador de Schrödinger linear associado àquele problema, ele é esse A que eu coloquei aí. E nos problemas em domínios limitados, o próprio Elvis também, Elvis Silva, do nosso departamento, o pessoal conjuga as duas coisas, conjuga a parte linear do operador de Schrödinger, do operador, né, no caso em domínio limitado, e a não linearidade F, e conjuga o espectro do operador com F e o seu crescimento. Então, a gente resolveu fazer isso em domínios não limitados. Qual é o desafio nesse caso? Claro, quando o pessoal usa isso, o Elvis Silva no domínio limitado, ou mesmo para sistemas hamiltonianos, ou Bartolo Benti Fortunato para domínios limitados, eles têm um bom espectro porque o operador está definido em um compacto. Então, o operador autoadjunto definido num domínio limitado, então, mais ou menos surge rapidamente o espectro e com ele você pode trabalhar e ver como é que a F atravessa esse espectro. Quando você cai no operador de Schrödinger, aí o estudo do espectro de operador de Schrödinger é muito mais difícil.
eu tive novamente que voltar e aprender muito, mas era uma coisa que eu queria há muito tempo, era aprender sobre esse espectro do operador de Schrödinger. Então, junto com a Mayra, que também estava interessada nesse assunto, foi muito interessante a gente estudar profundamente o espectro e vários resultados do LIB e de físicos matemáticos que realmente se aprofundam na questão do espectro do operador de Schrödinger. Então, foi fazendo isso que a gente conseguiu tirar informação e aplicar um pouco uma teoria de linking para o problema. Então, vamos ver como é que a gente fez isso. Bom, eu vou terminar passando aqui. Aqui eu coloquei umas referências desse tipo de... É uma literatura vasta, mas as coisas mais próximas do que a gente fez estão, por exemplo, as primeiras ideias surgem em Bartolo Benchi Fortunato, que resolve um problema assintoticamente linear, em domínio limitado, usando uma estrutura de passo da montanha e sequência de Cherami. Elvis Silva também, fazendo isso para sistemas hamiltonianos, com potenciais periódicos e problemas assintoticamente lineares também, ou não superlineares, né? Consegue também uma estrutura de linking que nos inspira para o que nós terminamos fazendo. Davi Costa e Célis Magalhães, eles estudaram e fizeram muitas coisas para o problema assintoticamente linear em domínios limitados, e aí continua, Janjan Tanaka, tentando sempre se libertar da condição FGS sobre S crescente, Su e Wet também usando o espectro do operador de Schrödinger em RN, mas só para uma estrutura tipo passo da montanha, onde o funcional termina sendo definido positivo, que não é o nosso caso. Eu mesma, nos primórdios, aí fiz alguma coisinha com Marcelo e Everaldo, e assim foi que a gente foi se aproximando do que a gente queria fazer, que era explorar o espectro. Bom, qual é a diferença quando você está num domínio limitado e num domínio não limitado? Isso que eu já antecipei para vocês. O espectro do operador rapidamente surge quando o domínio é limitado. É um espectro discreto, indo a mais infinito, geralmente, e aí vai toda a teoria. Com isso, mesmo que o funcional seja indefinido, como acontece, por exemplo, nos trabalhos do Elvis e mesmo do meu trabalho com Marcelo e Everaldo e tal, mesmo quando o funcional é indefinido, você ainda tem o espectro super bem comportadinho para poder contar os autovalores e autovetores. O que acontece no domínio não limitado, né? Eu devia ter ficado com isso do outro jeito. O domínio não limitado, você perde esse bom comportamento do espectro. Então, para aplicar uma estrutura de linking ou um teorema de linking e achar a solução não trivial, a gente pega, quando o domínio é limitado, uma direção de uma autofunção, onde o operador é definido positivo, onde ele sobe. Para fazer essa escolha, no nosso caso, foi bem difícil. Então, encontrar a direção em que sobe, já que o funcional é indefinido, é o primeiro desafio que a gente tem quando F é bem geral e V de X é bem geral. Não tem periodicidade, não tem nada. Então, esse é o primeiro desafio, encontrar a direção E, onde você cria a estrutura de linking. Tá bom? Já já vocês vão ver como nós encontramos. E, novamente, a não linearidade. Se a não linearidade é bem geral, se a F pode oscilar, e aqui eu ia fazer um desenho também, mas desisto, se a F de S sobre S pode oscilar, não é uma coisa crescente, então termina aqui para a gente as únicas duas informações que vão ser importantes é como esse limite de f de S sobre S se comporta em zero e como esse limite se comporta no infinito. Sabendo como se comporta em S e no zero, e se cruzou uma certa reta, ou uma certa constante, aí sim a gente é capaz de gerar a estrutura geométrica do linking. Então, essa é a ideia. Tá certo? Então, não importa se o f de S... É claro que o f de S sobre S não sendo crescente, você já não pode mais usar a projeção sobre Nerari, porque você teria várias projeções sobre Nerari de uma mesma função, e você, quando você aplica Nerari, você precisa de uma única projeção.
Então, o Monehari já está fora, é um método que não pode se aplicar se você tiver uma não linearidade muito geral. Então, qual foi a ideia? Considerar o operador menos laplaciano mais V de x, tá? Ele é um operador autoadjunto em L2, e aí começar a estudar o espectro desse operador. Ele tem um espectro pontual, sigma p, e um espectro essencial, tá certo? E aí, quais são as hipóteses que a gente precisa ter no espectro para que a gente tenha sucesso em criar uma geometria de Linking? A ideia é a seguinte: o intervalo F'0A, e aqui vocês já estão vendo que... Acho que eu aqui consigo fazer um comentário. Não. Opa, consegui. Vocês estão vendo? O intervalo. Sim. Agora eu consegui. O intervalo F0A, que são aqueles dois limites da função f em zero e infinito, ele tem que interceptar o espectro. Ou seja, tem que ter um ponto do espectro aí dentro, tá certo? Só que o A não pode estar no espectro pontual. Então, isso daí a gente vai ver por quê. E o limite da V, do potencial, ele tem que ser um V infinito, ou seja, existe um problema associado no infinito, e esse V infinito tem que estar acima do V0, do F'0, desculpa, que é justamente a saída da F. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com a canetinha e vou fazer um desenho do que está acontecendo aqui. O desenho do que está acontecendo aqui em termos de S é o seguinte. Aqui eu vou desenhar F de S. F de S ela pode sair negativa, pode fazer todo tipo de coisa e ir se aproximando, tá certo? De uma reta, porque F de S sobre S se aproxima de A. Então, ela pode se aproximar de uma reta aqui, que seria A vezes S, essa reta. Aqui é a derivada na origem, então a derivada na origem, nesse caso, seria negativo. Então, nesse meu desenho, a derivada é negativa, o A é positivo, então você tem um intervalo F'0 até A, né? Com zero, por exemplo, na zero dentro dele, e a hipótese que a gente pede é o seguinte, que tenha, aqui dentro desse intervalo, tem algum elemento do espectro de A, tá certo? Mas que o V infinito esteja sempre acima do F' do zero. Ou seja, o V infinito, ele pode ser uma coisa aqui, V infinito S, ou seja, quando o V infinito for negativo, ou pode ser uma coisa positiva, S. Só não pode estar abaixo do F' do zero. Tá? Então, essa é mais ou menos a estrutura que vai terminar criando a geometria de Linking que dá a solução via métodos variacionais. Bom, essa é uma estrutura geral, porque pede só que você conheça o F na origem, o F de S na origem, né? Quando você vai para F' de zero, quando S vai para zero. Então, só pede que você saiba qual é esse quociente na origem e qual é esse quociente quando S vai para mais infinito. Então, tendo esses limites, não importa quantas voltinhas a F dê, por exemplo, aqui no meu desenho. Você basta saber disso e saber comparar com o potencial. Então, tem uma sincronização entre o potencial e a não linearidade para que você termine podendo usar o método que a gente usou e achar a solução para o problema. Tá bom? Então, essa é mais ou menos a ideia. Não sei se meus desenhos estão muito ruins. Estão ótimos. Bom, então vamos lá. Então, aqui é o que eu digo. Se você tiver o espectro interceptando aquele intervalinho e a fora do espectro pontual, que é o limite no infinito de f de S sobre S, essas são as hipóteses de cruzamento. Quando o domínio é limitado e o pessoal trabalha, por exemplo,
Costa Magalhães e tudo, existe uma estrutura dessa também para gerar a geometria do linking. Então, isso aí é o que a gente assumiu. Isso requer que haja interseção entre o espectro e o... Aqui você tem o seguinte, o F... É pena que eu não vou poder desenhar. O F0... existe um sigma mais, que é um limitante, tá certo? Entre o que foi interceptado pelo espectro e os extremos do intervalo F'0A. Ou seja, é o que a gente chama de um spectral gap, ou um gap do espectro. Se ele aparece dentro desse intervalo, ele aparece isoladozinho de F' de A e de F' de 0 e A. É isso que a gente está dizendo aqui. Tá certo? Existe um alto valor do espectro do operador, tá certo? Ou simplesmente, vocês vão ver um desenho disso daqui, é mais fácil colocar no desenho mais tarde do que... Do mesmo jeito, um limitante inferior para F' de 0, tá certo? De tal forma que se você pegar o intervalinho F' de 0 e espectro, isso aqui dá vazio. Ou seja, é como o F' do 0, ele está isolado, tá? O F' do 0 está isolado do espectro, ou seja, o espectro não coincide com esse valor F' de 0. Então, a gente diz que esse intervalinho aqui, sigma menos, sigma mais, é um gap, é um intervalo do espectro que contém o F' de 0. Tá? Espero que apareça para vocês. Pronto. Então, sigma mais, sigma menos são exatamente o intervalinho que isolam o valor F' de 0 do espectro de A. Isso é verdade com as nossas hipóteses. Se o nosso A, que é o limite de f de S sobre S, estiver acima do valor V infinito, que é o limite do potencial, então o A vai pertencer ao espectro essencial do operador, tá certo? E aí você nem precisa pedir que ele não esteja no espectro pontual, porque ele vai estar no espectro essencial. E o espectro essencial é contínuo. E se o A estiver abaixo do V infinito, aí sim, né, nós temos que pedir que ele não seja um alto valor, ou seja, que A não esteja no espectro pontual. Enfim, essas são consequências que a gente tira daquela hipótese de que o intervalo intercepta o espectro e que o A não está no espectro pontual. Basicamente, são algumas situações como essa. Se o A estiver abaixo do V infinito, por exemplo, é um caso, aí vocês estão vendo aí que o F' de 0 está isoladinho, tá certo? Você pode ter espectro pontual, que são essas bolinhas, com um número de autovalores e autofunções finita, né? E depois você tem o espectro contínuo, porque isso é característico de um autoadjunto do tipo menos Laplaciano mais V de x. Então, sempre tem esse espectro contínuo a partir de V infinito. Se o A estiver acima de V infinito, que também pode ocorrer, aí você nem precisa pedir que ele não esteja no espectro pontual, porque o espectro pontual ficou todo de fora. De novo, vocês observem que a F' de 0 tem que estar isoladinho, não pode estar caindo no espectro. E você ainda pode ter uma situação dessa em que V infinito não esteja no espectro essencial, no operador de Schrödinger, e aí o limitante da F' poderia chegar até ele. Então, essas são situações em que o espectro de um operador tipo menos Laplaciano de U mais V de x se comporta. A partir de V infinito é sempre espectro contínuo, pessoal. Não tem espectro pontual. E o que tem de espectro pontual são vários valores anteriores a V infinito, que na nossa hipótese tem que estar dispostos assim, tá bom? Isso parece muito restritivo, mas dá margem a muitos problemas que não estavam sendo tratados antes. Aqui aparece o modelo de não linearidade, que a gente poderia usar, tá certo? Ela tem um limite no infinito, o limite dela no infinito é esse A, tá certo? F de S sobre S, o limite é A, e o A, quando você faz a derivada no zero, dá -1.
Então, a hipótese que a gente tem que ter é que o A seja maior que menos 1 numa não linearidade desse tipo. Essa seria a hipótese em F. A hipótese do espectro, ou seja, além da hipótese de que A tem que ser maior que menos 1, você tem que ter a hipótese em V infinito, né? Então, por exemplo, nas nossas hipóteses, o que a gente teria que ter é que menos 1 não pertence ao espectro essencial de A. Então, o menos 1 está abaixo. Mas o zero poderia pertencer. Então, a gente já está generalizando o resultado de Costa-Terani, que exigia que o zero não estivesse no espectro. No nosso caso, o zero vai estar no espectro e vai estar no espectro contínuo. Outra coisa que você pode ter é que A seja estritamente positivo acima daquele gap de F' de zero e seja estritamente maior que menos 1, tá certo? Mas não precisa necessariamente que A seja positivo. Então, o A poderia estar um pouco abaixo do zero. Isso aí generaliza ou já aumenta a capacidade de resultados, porque Janjan e Tanaka, por exemplo, eles assumem que A esteja positivo, e aí o que é que eles fazem? Num trabalho deles que eu citei aqui no começo. Eles usam o passo da montanha. Como a gente tem A podendo ser negativo, a gente vai ter que usar uma estrutura de link, não necessariamente o passo da montanha. Então, a gente generaliza também o resultado de Janjan e Tanaka com esse tipo de hipótese. Bom, você com isso pode ter potenciais que vão para menos valores negativos, tá bom? Geralmente, nesses problemas variacionais, o V infinito é positivo. Aqui no nosso caso, não. O V infinito pode ser negativo, pode ser zero, e ele é tratado da mesma maneira. O zero é o caso que a gente chama de massa zero. Ele vai ser tratado por uma estrutura de linking, mas sempre tendo, claro, as hipóteses com respeito ao espectro. Então, nesse caso, você teria que ter, por exemplo, que F' de zero é menor que zero, ou seja, que aquela F da gente sai com declividade negativa. São coisas que combinam, mas que, de qualquer forma, generalizam um pouco resultados que já estavam feitos por outros métodos, né? Bom, quando é que um V de x daria espectro negativo, por exemplo? Então, esse aqui é um exemplo. Se você pegar uma V de x, tá? E pegar uma bola de raio R, considerar a V muito negativa, ó, menos V0 na bolinha de raio R, e depois um valor V infinito fora da bolinha de raio 2R, isso aí gera um autovalor negativo, pelo menos. Então, para você gerar autovalores negativos com um potencial, você tem que ter ele, esse é um exemplo, numa bola ele tem que estar bem abaixo desse número V0 aí, que tem a ver com o primeiro autovalor da bola do Laplaciano de uma bola de raio 1. Mas é sempre possível gerar em R3, R4, V de x potenciais que tenham um espectro negativo, autovalores negativos. Também ia fazer um desenho, mas deixa para lá. Bom, o resultado então da gente, ou nesse trabalho, porque nós fizemos vários trabalhos variando hipóteses, explorando certas características. Nesse específico que eu resolvi falar um pouquinho hoje, por causa da estrutura de linking, que eu acho bem bacana, eles colocam da seguinte maneira: considere que você tem aquelas hipóteses no seu potencial, ou seja, o potencial vai para um V infinito, cruza aqueles valores limites de F, então é F1, F2, ele cruza daquela maneira. Se existir um delta onde F de S sobre S ficou menor que V infinito menos delta, é aquele caso em que o A é menor que V infinito. Tá certo? Ou, se você tiver essa forma quadrática aqui, F de S vezes S menos 2, F de S maior ou igual que zero, existir um delta ao tal que toda vez que o F de S ultrapassar V infinito menos delta, ou seja, quando o A fosse maior que V infinito, você está nessa situação. Isso implica que essa F chapéu é positiva? Isso aqui são hipóteses já que vem no trabalho de Janjan, quando ele usou o passo da montanha. Tá certo? E nesse caso, nesse terceiro caso, você ainda tiver V de x menor ou igual que V infinito,
então o problema tem uma solução não trivial. O problema que a gente começou. Bom, as hipóteses F3 e F3' são usadas, e não vou apresentar aqui para vocês, mas só dizendo para quem quiser ler os trabalhos, para conseguir que a sequência de Tirami seja limitada. É importante porque ela é a candidata a se aproximar de um ponto crítico. E você precisa que ela seja limitada para fazer convergência fraco e avançar com o argumento. Então, essas hipóteses são típicas para conseguir que uma sequência de Tirami, que normalmente é usada quando o problema é assintoticamente linear, é a sequência de Tirami, não PS, e já foi usada, por exemplo, pelo Janjan Tanaka, e com base nisso é que a gente também usou e se inspirou para conseguir, apesar de que os argumentos de cálculo são um pouco diferentes, mas terminam dando que a sequência de Tirami é limitada. Bom, o que a gente faz, então, agora começando a tentar resolver esse problema e construir uma estrutura de linking para ele? A primeira coisa que a gente faz é uma translação com respeito àquela F' de zero. A gente translada o potencial e a função, com base na reta F' de zero vezes S. Então, considere V0 transladado. Então, a gente vai transladar todo o problema para F' de zero, pessoal, começando em F' de zero. No fundo é isso. Então, a gente reescreve o problema desse jeito aí. Ele é equivalente ao nosso, só que com essas translações, você mudou um pouco a não linearidade, porque ela ficou com esse termo F de zero S vezes S, tá certo? Então, ela se modificou a não linearidade e o termo do V também se modificou, porque você multiplicou dos dois lados, ou subtraiu dos dois lados, F' de zero vezes S. Quando você modifica isso, é óbvio que se você deu um shift na F, você deu um shift no seu limite. Então, o limite dela no infinito e no zero vão ficar da seguinte maneira. No zero vai ser esse novo a zero, tá certo? E no infinito vai ser a zero como limite. Então, mudamos todo o problema, no infinito o f de zero agora está convergindo para zero, e no zero você tem a menos f' de zero. Bom, uma vez fazendo esse shift, como o f' de zero estava num gap, não tinha espectro ali no meio, então você termina levando tudo isso para o zero, para a origem. Então fica como se a origem tivesse um gap no espectro, o que é bom para esse tipo de problema. Já vou mostrar para vocês. Então, basicamente, você muda as hipóteses F3 e F3', elas ficam dadas em termos da F0 e da V0 novas, do shift do problema, mas não importa, você tem um problema idêntico, que é do tipo menos Laplaciano de U mais V0 de U igual a F0 de U. O problema é idêntico, só que com respeito aos limites, você fez um shift para dar conta do zero com respeito ao... Então, se você definir a zero, vamos ver se a imagem entra. Tá lenta aqui a nossa... Vamos ver se a imagem entra, pessoal. Eu já estou com outra imagem, está acontecendo o que acontece com as minhas aulas. Agora, pronto. Desculpa aí que eu acho que está lenta a internet. Então, como a gente deu um shift no problema todo, o operador de Schrödinger agora ficou modificado. Ó. Ele fica menos Laplaciano mais V0, onde o V0 é o V menos F' de zero. E quando você vai estudar agora o espectro desse operador, como o shift é por uma constante, tudo fica modificado por uma constante. Então, o espectro todo é deslocado. Como? O F' de zero está no spectral gap, se vocês olharem aí para essa linha, ou seja, menos sigma menos F', sigma mais menos F', está no spectral gap desse novo operador, porque você deu um shift, tá certo? De tal forma que esse lado direito caiu numa parte positiva, do intervalo positivo de 0 a 0 com o espectro de A0, tá certo?
Quando você fez o shift, o limite agora ficou positivo, o limite do potencial, porque o shift que você deu foi exatamente de uma coisa um pouco maior que levanta o seu potencial, então ele fica positivo, no caso, tá certo? Em ambos os casos. No caso da primeira hipótese, F3, né? Você ainda fica com o V vindo por baixo para esse número positivo. Então, fica mais parecido com as coisas que a gente trabalha quando o potencial é positivo. Mas tudo aí se deve somente porque você é capaz de fazer um shift no operador. Então, não importa se esse V infinito era negativo, com esse shift você passa a um novo problema onde o V é positivo. E, por exemplo, no caso da hipótese F3, 0, você está vindo por baixo especificamente. Então, isso passa a ser mais conhecido para a gente. Bom, com esse shift estudando o operador a zero, a gente fica com a seguinte situação. Começa agora a estudar como é que você pode decompor o espaço de Hilbert com respeito a esse operador. Então, com respeito a esse operador, vou passar aqui. Isso aqui entra na teoria espectral do operador de Schrödinger. Esse operador de Schrödinger agora tem um limite positivo. Se ele tem um limite positivo, a parte essencial dele começa de V infinito, que é o V0 infinito, para cima. E então você tem uma parte que pode ser alto-valor zero, uma parte que é toda positiva definida e uma parte que é negativa definida pelo espectro pontual que era negativo. Então, você chama de E+, a parte onde o operador é positivo definido. Você considera a parte zero. O zero agora, como você fez o shift e o zero ficou do lado de fora do V infinito, o V infinito é positivo, então ele começa dali para frente, que é o espectro essencial, então o zero passou a ser, na pior das hipóteses, do espectro pontual, ou seja, o zero passou a ser um alto valor com alto espaço de dimensão finita. É o que a gente está dizendo aqui. Pode não acontecer, pode ser que o zero nem esteja no espectro, mas se estiver, está do lado de fora do espectro essencial, isso que é importante. E a parte positiva definida, e você deixa o resto de fora, que é a parte negativa definida, que é o E-. Então, você pode decompor muito bem o espaço desse jeito. Decompondo o espaço desse jeito, todo mundo que tiver em E+, está acima desse número aqui, porque esse número aqui é exatamente o limite inferior das coisas positivas, tá certo? Dessa diferençazinha, que agora é um número positivo. A parte de baixo tá menos ela, porque ela é negativa, menos ela, porque é justo onde o operador é negativo definido. Então, menos ela passa a ser positivo definido e está acima de f de 0 menos sigma menos, porque f de 0 menos sigma menos é um número positivo. E você pode comparar sempre com a norma L2 usando a igualdade aí com a norma usual. A norma usual, pessoal, envolveria o V0 de x, que é aquela norma que entra o potencial na norma. Mas você pode sempre comparar com a norma L2 por causa do espectro desse operador que você agora está trabalhando. Enfim, isso aí é um pouco de... Ai, desculpa. Isso é um pouco de teoria espectral. Vamos... Ah, meu Deus. Tá mal esse troço aqui, porque da próxima vez eu faço direto no... Da próxima vez eu faço direto no computador, porque eu não vou desenhar mesmo. Bom, então a gente já está com uma situação de um problema transladado, já tem mais ou menos o conhecimento do espectro desse operador de Schrödinger, como a V dela passou a ser positiva, o espectro essencial, que é onde tudo pode acontecer de dimensão infinita, tudo já passou a ser positivo, então o que ficou para baixo do zero é espectro pontual, ou zero nem é espectro de, não está no espectro de nada. Mas, basicamente, o que a gente tem é o kernel, né, que é o zero, tem dimensão finita quando o zero for do espectro.
Ou tem dimensão nula, que é quando for só o zero e não tiver kernel, né? Esse operador não tiver núcleo. E aí a gente pode definir um produto interno nesse espaço de Hilbert separado nessas três partes. No E+, o produto interno pode ser definido desse jeito, no E-, o produto interno pode ser definido desse jeito. Vejam que você usa menos, porque aqui essa parte da integral é negativa, porque o operador aí é negativo definido, então menos ele é positivo definido. E mais a parte do zero, que agora você não tem que ter muito medo da parte que está associada ao alto valor zero, porque é de dimensão finita, porque ficou fora do espectro essencial. E quando você tiver U em uma parte em E+, e o outro em E-, o produto interno dá zero. Então, esse produto aqui fica bem definido e você pode definir uma norma, tá certo? A partir dele. Então, a norma que a gente define, tá certo? É a norma dada por esse produto interno, que vai ser, nesse caso, como você já separou nas partes boas do espaço, equivalente ao produto interno usual e à norma usual. Bom, isso tudo foi só para fazer uma estrutura do espaço de Hilbert boa, para você começar a construir a estrutura de link. Então, o funcional associado, como é o funcional associado? O funcional associado é a norma da parte em E+, menos a norma da parte em E-, porque menos dá exatamente a norma usual. A parte onde vai para o E-, o operador é negativo definido, então ele entra na norma com menos, porque menos com menos vai dar mais. E mais a parte não linear. Esse funcional é indefinido, porque tem a parte de E- que puxa para baixo, e a outra parte compensa, né? E um ponto crítico é uma derivada aplicada num vetor V qualquer. É dado por essa expressão aí. Produto interno é mais, produto interno é menos, a parte do produto interno no kernel é zero, então você fica só com as partes de E- e E+, e uma sequência de Thierami, por definição, é uma sequência onde I é limitada e que esse produto aqui das normas vai para zero. Então, agora pronto, nós temos a estrutura variacional para começar a tentar achar o ponto crítico, né? Bom, o ponto crítico para um funcional desse vai ser encontrado da seguinte maneira, pessoal, usando esse teorema abstrato de Linkin, que envolve sequências de Thierami, né, porque o problema é asintoticamente linear, e a grande diferença dele é que, em vez de você, naquela estrutura de Linkin, prender no bordo do Q pela função identidade, você vai prender no bordo de Q por uma função H0 que não é a identidade. Então, esse é um problema, esse é um teorema abstrato, que a gente, inclusive, colocou à prova no artigo, onde o que muda para o teorema de Linkin usual? O bordo não está definido pela identidade, pelo H0 igual a identidade, mas por qualquer H0 que satisfaça essa que propriedade que está certo, na fronteira de que vai dar W, ômega, e que esse ômega seja maior do que alfa. Quem é o alfa? O alfa é o I no bordo da bola à interseção X. Ou seja, aquele S do Linkin, onde o I tem valor alfa ou maior, tá certo? Está acima do valor da H0 no bordo, do Q, na estrutura de Linkin. Então, a primeira diferença do teorema de Linkin usual é que o H0 não é a identidade, e a segunda diferença é que possui uma sequência de Thierami, não PS. Então, a gente, com esse teorema, constrói uma sequência de Thierami, o que ajuda a gente a mostrar que essa sequência é limitada quando você está no problema assintoticamente linear. Bom, só quem passou por isso e tentou já fazer essas contas sabe do valor dessas duas informações. Então, é difícil para quem não, vamos dizer, não teve já perto dessas contas, saber direitinho o valor dessas duas informações. Então, a gente considera o problema no infinito. O problema no infinito também tem um funcional associado, tá certo? E o F tem as duas hipóteses F3,0 e F3,0'. Quando você tiver na hipótese F3,0, a única solução
desse problema vai ser a solução U igual a zero, a solução trivial. Isso, o Jean já chama atenção para esse problema no caso dele. Então, o que vai gerar uma nova solução é, para o nosso problema com V de x não nulo, é alguma geometria que você tire disso aqui. Então, vamos ver como é que a gente tira a geometria a partir disso. Nesse caso F30, que foi exatamente o caso, como eu falei para vocês, onde você está acima da f de S sobre S, né? Ou seja, o limite f de S sobre S, que seria A, estaria acima de V infinito. Não sei se vocês lembram naqueles exemplos, é o exemplo em que o A está para baixo do início do espectro essencial. Esse é o caso. Então, nesse caso, por causa da identidade por Rojai, você mostra que a única solução do problema limite é zero, e aí você começa a criar a estrutura de linking da seguinte maneira. O H0, nesse caso, pode ser a identidade, então você termina usando o teorema de linking usual, com a identidade no bordo, tá? E a gente usa o fato de que o A0 está estritamente maior do que aquele limitante do gap do F' de zero, tá? O F' de zero estava isoladozinho, e ele ia até um certo limite e tal. O A0 está acima desse limite. Isso aí é que vai dar a estrutura boa de geométrica para a gente. Por quê? Quando isso acontece, quando essa desigualdade do A0 exatamente acima do F' de zero, você consegue construir, pela teoria também espectral no operador em E+, consegue descobrir que existe uma função E na parte de E+, satisfazendo essa desigualdade aqui. Essa desigualdade de que sigma mais menos F', que é o limitante superior, vezes a norma em L2, é estritamente menor do que 1, porque você pode pegar E com um vetor de comprimento 1, e é estritamente menor do que a zero vezes a norma L2 de E. É essa desigualdade estrita que depois a gente usa, que é essencial na construção do linking. Esse E que já está na parte positiva, que é onde você espera que o funcional suba, é o E que a gente usa para criar o Q do linking. Então, o Q do linking, para quem já usou esse método para achar pontos críticos em métodos variacionais, ele é formado por uma bola na direção negativa definida do operador, que eu ia fazer um desenho aqui, mas também não dá, e por uma direção que você escolhe onde o funcional sobe. A direção que a gente, nesse caso, escolhe para o funcional subir é essa E. Geralmente, quando você está com um espectro pontual, ou por causa do domínio ser limitado, tudo, a direção que você escolhe é uma direção de alto valor positivo. A primeira direção de alto valor positivo. É nessa direção que você escolhe a construção do quê? Para a gente não tinha isso. Então, a gente toda para descobrir como separar o espaço em coisa negativa definida, em coisa positiva definida, e que hipótese ter para você construir uma E onde a coisa possa subir. Bom, isso funcionou para esse E, essa escolha de E funciona. Você define o Q do linking, as propriedades de linking com esse Q e com a bola em X, que é o E+, são satisfeitas para um ρ suficientemente pequeno, tá certo? E você termina conseguindo, vamos dizer, a estrutura do link, satisfaz I1 e I2, vai lá no teorema, o teorema te dá a sequência de Tirame. Aí você está com a sequência de Tirame na mão, por causa do F3, você consegue mostrar que ela é limitada, e, portanto, ela é uma boa candidata aí para um ponto crítico que você quer. Esse é o caso F30. O caso F3'0, num certo sentido, é até um pouco mais fácil, porque o problema no infinito, ele tem uma solução positiva. O problema no infinito tem uma solução positiva, e a dificuldade aqui não foi encontrar o E. O E que a gente usa é o mesmo que foi usado na parte anterior. É uma direção em que o funcional vai subir.
A dificuldade aqui é encontrar H0 que desse certo, porque H0 como a identidade não funcionava para a gente, porque a gente não tem uma estrutura boa como o Nerari, para mostrar que no bordo de que o H0 está abaixo do nível em que corta o linking com S. Então, a gente teve que construir a H0 correspondente. Então, nesse trabalho, a coisa mais difícil nesse caso é construir a H0 boa para aplicar o linking. H0 que esteja abaixo do nível alfa, que é o nível alfa de S que faz o linking com Q. Bom, essa H0 foi construída com base em translações e dilatações, vocês estão vendo aí, né? O tio é a solução positiva do problema no infinito. Quando você translada o tio e dilata, quando você translada o tio, você vai para muito perto de infinito. E lá você sabe mais ou menos qual é o nível de energia que essa função tem. E quando você dilata, você ajusta para que esteja abaixo do alfa da estrutura do link. Então, essa foi a estrutura complicada e mais sofisticada nesse trabalho, ou nesses trabalhos que a gente tem usado algumas ideias dessas, eu e a Mayra, é usar uma estrutura de translação e dilatação para você construir o valor do bordo do link. O Janjan já tinha usado um caminho desse tipo para aplicar o passo da montanha. Então, o trabalho dele, que só tem espectro positivo, ou seja, o operador dele é positivo definido, está todo subindo, ele aplica o passo da montanha e acha a solução, mesmo que a F seja uma F maluca, sem ter monotonicidade. Mas o que ele faz? Ele não precisa da estrutura do linking, ele só precisa da estrutura do passo da montanha. E ele só precisa dos caminhos. Então, ele constrói caminhos desse tipo aí. Para nós, foi mais difícil mostrar que funções desse tipo geram a estrutura boa de H0 para você aplicar o teorema do linking. Então, todo o ferramental é achar E, que é a direção boa, que é a direção positiva definida, e para isso você precisa estudar o espectro, e achar a função H, que você vai fixar o bordo do Q, para aplicar a estrutura de linking. E mostrar que se o L for suficientemente grande, se o Y, essa translação, for longe, 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 você consegue abaixar o nível do nível que o H está tendo na hora que intercepta o anel B, fronteira de B-ρ, intercepta Q, naquele ponto você está acima sempre do valor do bordo dessa funçãozinha aí. Bom, não sei se dá muito para entender, mas essas são as ferramentas. Então, um lema importante aqui é você construir, usando essa H0 que a gente terminou de definir ali, que é a solução do problema limite, transladada e dilatada. Mostrar que ela sempre o interior de quê, né? Então, a primeira coisa é mostrar que essa H0 é boa, que ela pode ser usada no teorema de linking. Com isso, você tem o teorema de linking e você encontra a sequência de Tirami. Então, o próximo passo é mostrar, agora sim, você já está com a sequência de Tirami na mão, mostrar que ela é limitada, e, finalmente, a gente mostra que com essa estrutura aqui toda construída, o limite, a gente não sabe se a convergência é forte, mas a gente consegue mostrar que esse limite é não nulo. Como esse limite é não nulo e ele é uma solução fraca do problema, então a gente encontrou uma solução fraca do problema com essa estrutura de linking construída a partir do cruzamento do espectro de menos Laplaciano IV com a F. Então é isso aí, pessoal. Feliz primavera para todos. O IP roxo de Brasília.